As mudanças climáticas estão acontecendo muito mais rápido do que a gente esperava. E os próximos 6 anos vão ser, assim, decisivos para dizer se a gente vai conseguir ou não reverter essa trajetória a nosso favor. Para isso acontecer, a gente tem que criar ações para impedir que o planeta fique ainda mais quente, limitando o aumento da temperatura global a 1,5 graus até 2030. Os gases do efeito estufa são os maiores responsáveis por esse aquecimento e é por isso que há pelo menos 30 anos a gente tem investido tanto na substituição dos combustíveis fósseis por energias mais limpas, mais renováveis. Mas a gente tem que ir além e mais rápido. Apesar da transição energética ser fundamental, na verdade, é o sistema de produção de alimentos o maior responsável pelas emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. É por isso que hoje, acima de qualquer outra estratégia, a gente precisa transformar a forma como a gente produz os nossos alimentos, sobretudo os de origem animal. Para falar comigo sobre isso, eu estou aqui com o Gus Guadagnini, que é o presidente do The Good Food Institute Brasil e um dos brasileiros na lista dos 25 nomes que podem salvar o mundo da revista GQ. Olha, é um prazer falar com uma pessoa que pode salvar o mundo, cara, que isso. Prazer é todo meu, Hugo. Muito obrigado. É isso mesmo? Nós vamos salvar o mundo nessa mesa aqui, cara? É isso mesmo, hoje, aqui e agora. Tá bom. Vamos falar sobre isso. Então, antes da gente começar a falar sobre crise climática, né, entrar aí nos grandes problemas e o que a nossa comida tem a ver com isso, eu queria que você falasse um pouco pra gente do seu trabalho, né? Desde quando que você se dedica a pensar formas mais sustentáveis de alimentação. Por que você é uma das pessoas que pode salvar o mundo? Bom, começando por aí, né? Esse foi um reconhecimento muito mais para o nosso setor. O setor de proteínas alternativas hoje se posiciona como uma solução climática e uma das mais importantes para a gente conseguir realmente cumprir as metas do Acordo de Paris. É por isso que o meu nome entrou nessa lista e eu vejo muito mais como um reconhecimento para o nosso setor. Eu sou presidente do GFI aqui no Brasil. O GFI, The Good Food Institute, é uma organização que trabalha para desenvolver esse setor de proteínas alternativas. Então, a gente quer encontrar uma forma de fazer a comida que as pessoas já amam, mas com uma tecnologia que seja mais sustentável e que nos permita continuar crescendo a população humana sem destruir o planeta. A gente vai precisar alimentar muita gente e o planeta está dando sinais aí de que tem alguma coisa errada acontecendo. No começo a gente falou que a gente precisa limitar o aquecimento global a 1,5 graus até 2030. Mas segundo o relatório da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a expectativa é de que até o final desse século a temperatura global vai aumentar 2,6 graus centígrados. Meu Deus, por que isso é tão grave, né? Tem gente que vai falar, nossa, odeio frio, que legal, vai ser muito massa isso. Mas como que isso tem afetado a nossa vida e vai afetar ainda mais nos próximos anos? Essa situação realmente é muito grave. Quando a gente pensa em 2 graus, não parece tanto, né? 1,5 graus, essa meta que a gente tem parece uma coisa muito pequena. Mas aqui a gente não está falando da temperatura de um dia específico, né? É a temperatura média do planeta Terra. E isso significa, com apenas 1,5 graus de variação, que você vai ter derretimento das geleiras, que você vai ter perda de biodiversidade, que você vai ter pessoas sendo refugiadas por causa das condições climáticas, né? Então aqui, essa meta de conter o aquecimento global, ele é uma meta de manter o nosso mundo funcionando. É uma meta de manter os nossos ecossistemas vivos, né? E é uma meta que tem a sua ambição, obviamente, dentro dos limites da possibilidade, mas significa que o mundo vai sofrer impactos. É uma mudança da estrutura do planeta, né? Onde agora tem floresta pode não ter, onde agora está um deserto pode até ficar inundado. A estrutura do planeta mudando muda a forma como a gente está povoando ele. Então, o impacto na nossa vida é direto, né? É direto e a gente já está vendo isso, né? A crise climática não é uma coisa que talvez vai acontecer um dia como muita gente pensa. É uma coisa que já está acontecendo. Se a gente pensa nos noticiários dos últimos meses, né? Nós começamos o ano com um desastre de chuvas na praia, no litoral de São Paulo. Depois tivemos outros em Santa Catarina. Tivemos crise na Síria, tivemos crise no Líbano, tivemos enchentes em Nova York. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Amazônia agora. A Amazônia, a gente teve a seca, né? E só em um dia teve um aquecimento na água tão grande, as águas chegaram a 40 graus e morreram 150 botos. Né? Parece pouca coisa, a gente fala de 150 animais. Animal mas... extinção. E é um cenário onde a nossa natureza não está mais entregando as condições para a vida na Terra. E com 1 grau, eu tinha lido uma vez que mais de 50% dos corais já estariam comprometidos no planeta. Quer dizer, da onde nasce a biodiversidade marinha, o que é mais um grande problema. Quer dizer,
Esse 1 grau representa muito mais do que 1 grau na temperatura do nosso ar-condicionado, né? Com certeza. Representa uma perda, né? Se a gente conseguir cumprir a meta, que nós não estamos conseguindo no momento, a gente vai perder no mínimo 14% de toda a biodiversidade do planeta. Então a gente está falando de 14% das espécies sendo extintas. A gente está falando de 1 bilhão de pessoas expostas ao estresse hídrico e térmico. E entre 28 e 25 milímetros do aumento do nível do mar vai fazer com que 24% da população mundial esteja sujeita às inundações. Geralmente uma população mais vulnerável ainda, né? Exatamente, nós estamos vendo agora esses desabrigados pelo clima, né, que se tornam migrantes, se torna uma situação crítica dentre de todas aquelas outras que a gente está vivendo. Se hoje já tem tanto problema com a migração de pessoas, né, só porque elas vão de um estado mais pobre para um lugar mais rico, um país mais rico, pensa que a gente pode ter 1 bilhão de pessoas sendo expulsas das suas casas por causa desses problemas do clima. Isso vai ser uma crise social gigantesca também. Uou, tá. Ou seja, todos os riscos ambientais são conhecidos, a gente já está sentindo cada vez os efeitos, né, dessa emergência climática, mas o que a gente pode fazer? Né? Só para as pessoas entenderem um pouco melhor a gravidade do que a gente está falando aqui, as emissões de gases do efeito estufa devem parar de aumentar, né? Deveriam parar de aumentar, na verdade, até 2025, daqui menos de 2 anos, e depois precisam cair 43% até 2030. É uma meta muito ousada, praticamente impossível, muito difícil de alcançar. Eu queria que você explicasse o que os países, pelo menos, já estão fazendo em relação a isso para reduzir as emissões e se você acha que estão sendo suficientes. Essa coisa, né? A gente tem uma meta ousada, mas por que ficamos 30 anos sem cumprir ela, né? Senão não seria tão difícil assim. Cada dia que a gente perde é um dia que vai deixar mais difícil bater essa meta. Tem uma série de ações que precisam acontecer, né? Um foco muito grande na descarbonização de todas as indústrias, de todos os sistemas, porque está diretamente ligado aos gases de efeito estufa que estão aquecendo o planeta Terra agora. Né? Então, energia limpa é um ponto muito importante. Transformar a maneira como a gente produz, como a gente usa, como a gente gera lixo, né? Então, toda a nossa cadeia produtiva e, principalmente, transformar a cadeia de produção de alimentos, que hoje tem sido responsável por 34% de todas as emissões de gases de efeito estufa. Então, pensa que mais de 1/3 de todo esse aquecimento global que está acontecendo acontece por causa da nossa cadeia de produção de alimentos. Sendo que do total, 17% é só a pecuária. Então, a carne que a gente come gera 17% desse aquecimento global, que é um problema tão grande. Nossa, 1/3 é muita coisa. Só para você ter uma ideia, né? Só as emissões que são geradas pelo estômago dos ruminantes seriam iguais a toda a indústria de transporte, ao combustível fóssil sendo utilizado, né? A soma do petróleo e gás. Então, é muita poluição. Isso acabou virando até piada na internet. O pessoal falando, o peido de vaca, né? Esse arroto de vaca é o grande problema. Então, bom, a questão é que a gente produz muitos grãos que seriam mais do que suficientes para alimentar a população mundial, mas a gente alimenta primeiro muitos animais para alimentar poucas pessoas, né? Essa conta não está fechando, esse é o grande problema. Para isso a gente desmata mais, a gente tem mais monocultura. Então, o problema é a matemática mesmo, né? Exatamente. Hoje, 77% das terras aráveis do planeta são utilizadas para pecuária ou então para fazer o alimento desses animais que estão na pecuária. Eles geram menos de 20% de todas as calorias consumidas. Então, a gente está basicamente ocupando todo o espaço que dá para produzir alguma coisa para produzir gado. E esse gado vira alimentação para as pessoas, né, através da carne, numa conta muito ineficiente. Para cada caloria que eu tiro da carne, pelo menos 10 calorias foram dadas para o animal ao longo da vida. Tem uma perda de 90% das calorias produzidas no sistema de alimentação, porque eu estou basicamente plantando soja para alimentar um animal e depois comendo esse animal. E isso se mostra aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma situação de fome, né, que se alastrou nos últimos anos, mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Então, como que a gente pode ter 30 milhões de brasileiros passando fome, sendo que tem 200 milhões, ou seja, uma porcentagem muito grande de brasileiros, e ainda assim o Brasil ser o maior produtor de comida do mundo, o maior produtor de grãos, o maior produtor de carne, como que a gente tem tanta gente passando fome, né? Para quem não está passando fome, a primeira coisa que a pessoa pensa é que ela vai ter que abdicar de um prazer, né? E eu acho que é aí que entram as proteínas alternativas, onde entra a ideia de carne cultivada, né?
para que a pessoa sinta que ela pode continuar tendo o prazer dela, mas contribuindo para a saúde do planeta, né? Acho que a maior parte das pessoas não faz ideia do impacto da própria comida na crise climática, né? Ainda que muita gente já esteja aí repensando seus hábitos alimentares, adotando dietas parcialmente ou totalmente vegetarianas, a produção, né, e o consumo de carne globalmente está crescendo, né? A ONU diz que a gente vai precisar aumentar 70% aí da produção de alimento para poder dar conta de uma população que vai chegar a 10 bilhões de pessoas até 2050. Como é que a gente vai conseguir alimentar essa gente toda sem consumir o planeta no processo? E não é só um problema das emissões de gases, né? A gente tem hoje 90% de toda a água limpa do mundo sendo consumida pela produção de alimentos, 41% é a produção de animais. Então a gente tem um impacto que vai na fome, que vai na emissão de gases, que vai no uso de terra, né? Na perda de floresta, na perda de biodiversidade, no uso da água limpa. Então o caminho é repensar a maneira como a gente produz os alimentos. E aí entra o mundo das proteínas como uma das demandas dentro disso, que é a demanda pela diversificação das fontes de proteína. Hoje o mundo está muito dependente da carne. Então, mesmo sem estar de uma perspectiva de um ativista vegano, que quer que o mundo inteiro vire vegano, né? Entrando na perspectiva das pessoas que hoje estão preocupadas com o clima, fala-se cada vez mais que as pessoas têm que comer menos produtos de origem animal e substituir esses produtos com outras fontes de proteína. E aí entra a indústria de proteínas alternativas, que a ideia é que a gente pode fazer aquela mesma comida que as pessoas já estão acostumadas a comer, com o mesmo sabor, a mesma textura, mas fazer essa comida com uma nova tecnologia. Mudar a carne ao invés de mudar as pessoas. O quão distante está da gente a carne cultivada hoje? Essa é uma tecnologia que ainda não chegou totalmente no mercado, né? Então a gente tem a carne cultivada, ela começou a ser vendida mundialmente em Singapura no ano passado. Então foi a primeira vez que esse produto realmente foi vendido, o que já é uma coisa surreal, se você pensar que a gente vive numa época em que é possível fazer a carne a partir da reprodução de células, né? Um parênteses, por que Singapura? Singapura foi um país que investiu muito na tecnologia, então para eles terem a segurança alimentar, então para garantir que eles vão conseguir alimentar todas as pessoas, mesmo não tendo grandes áreas para eles produzirem comida, eles estão investindo muito nessas formas de produção de alimentos que são mais eficientes. E eles foram os primeiros a regulamentar esse setor e permitir a venda desses produtos lá. É por eles não terem pecuária lá? É um dos fatores, com certeza. Mas o segundo país que aprovou foi os Estados Unidos, né? Que é a maior pecuária do mundo, também está lá junto aos Estados Unidos, China, Brasil, tem as maiores atividades pecuárias do mundo. E agora começou a venda nos Estados Unidos em 2023, né? Então os primeiros produtos que estão sendo vendidos num grande mercado do mundo já são vendidos nos Estados Unidos. E eu acho que vale lembrar que o setor de proteínas alternativas é uma tríade. A gente tem 3 tecnologias. A carne cultivada é uma delas, é uma tecnologia que está chegando e tem um potencial disruptivo muito grande de ser uma forma de produzir exatamente a mesma carne que a gente já ama, mas com uma nova tecnologia. Mas além dela, a gente tem uma tecnologia de fermentação de precisão, que está fazendo carne a partir de fungos e bactérias, então gerando proteína, por exemplo, a partir da reprodução de fungos, de micélios. Mas aí é uma carne alternativa, não é aquela mesma que todo mundo está acostumado. Exato. Precisaria criar um novo paladar, uma nova cultura. Não necessariamente. Ela é feita para ter gosto de carne. Parecido, né? tá. Assim como o plant-based, que é a terceira tecnologia, Justo. aquilo que é feito de plantas. A ideia, tanto do que é feito de plantas quanto da fermentação de precisão, é entregar também a mesma experiência de consumo que eu teria na carne. Não é uma célula de carne, então ela não vai ter, por exemplo, um valor nutricional idêntico, mas ela vai, no final das contas, ter um sabor muito parecido, uma textura muito parecida. Acho que o mais importante também é manter o valor nutricional da coisa, né? Até porque é impressionante, né? Você fala de proteína alternativa, a pessoa pode pedir 1 milhão de fast foods, nunca perguntou do que é feito, de onde vem. Mas você fala que que está oferecendo ali uma coisa vegana. Não, mas do que é feito, né? Da onde veio essa comida? Eu gosto muito desse assunto, eu sou um entusiasta de proteínas alternativas, né? Mas acho que seria legal você explicar pra gente o que são esses alimentos, né? Muita gente questiona o motivo deles existirem. Por que vegano não come, então, só vegetais, legumes e cereais, frutas, grãos, e fica querendo imitação de carne, imitação de ovo? Qual que é a sua opinião sobre isso? A ideia, né? Esse problema que a gente estava discutindo é exatamente a grande motivação do setor.
Hoje a gente tem uma cadeia de produção de alimentos que tem sobrecarregado o planeta Terra, tem gerado fome, tem gerado novas doenças zoonóticas, a gente nem falou disso, mas é toda uma área, né, de impacto também, e a própria exploração animal. Então agora a gente começa a pensar, como que eu resolvo isso? Durante muito tempo, as pessoas acreditaram que o caminho era convencer o ser humano. Então, o movimento vegano, o movimento vegetariano, existe há décadas, né? O veganismo há uns 80 anos, e tenta convencer todas as pessoas do mundo a se tornarem veganas. Mas isso não funcionou na velocidade que a gente precisava. Hoje, né, os dados mostram, sei lá, 1% da população do mundo estando veganas. Tem uma quantidade muito grande de gente que deixa esse tipo de alimentação porque não consegue manter com o tempo. Peraí, não é 1 em cada 10 pessoas no Brasil já adotando uma dieta vegana ou vegetariana, ou parcialmente vegetariana? Esse dado não tá tão certo? Vegetariana, sim, né? Vegana, você vai ter mais ou menos 1%, Claro, alguma coisa assim. Mas, assim, é uma quantidade muito pequena e se você pensar que em outros lugares do mundo, como China, como Índia, não se comia carne e eles estão comendo cada vez mais, tá compensando para o jeito negativo. Sim. A produção de carne no mundo só cresce e a tendência, todas as previsões da FAO, né, que é a organização da ONU que cuida de alimentação, é que a produção de carnes vai crescer muito até 2050, aquele número dos 70% que você mesmo já mencionou. Então a gente precisa encontrar uma forma das pessoas comerem uma coisa diferente, mas sem eu ter que convencer elas a abrirem mão de todos esses hábitos e tradições alimentares, que essa é a parte mais difícil. Eu vou te falar o que eu sonho, tá? Me fala se é possível. Eu sonho num momento em que as nossas fazendas de pecuária vão se transformar, num futuro breve, em edifícios, né? Edifícios verticais, que são laboratórios com bioreatores produzindo carne de alta qualidade, saborosa e que vai atender uma demanda de exportação. E as pessoas que estão fazendo isso vão ser as mesmas que já estão produzindo carne a partir de animais. Quer dizer, elas vão continuar ganhando o dinheiro delas, do jeito que elas fazem, só que sem destruir o planeta. E elas, por uma questão governamental, né, por uma questão de legislação, vão reflorestar aquela área em volta daquele laboratório e devolver para o nosso ecossistema, a natureza. Você acha possível isso? Eu estou sonhando um sonho muito idealista. Eu acho bonito a gente sonhar e é importante a gente sonhar, né? Eu acho que esse sonho, talvez ele concentra demais na carne cultivada, né? O que a gente vai ver provavelmente no futuro é uma variação das fontes de proteína. Então as fazendas, por exemplo, quando eu falo das carnes vegetais, o vegetal vem das fazendas, né? E a gente já pode produzir elas dentro das fazendas. O GFI, por exemplo, tem um projeto que está financiando pesquisa em cima da proteína do feijão. Hoje, no Brasil, o produtor de feijão perde uma parte da produção, que é o chamado feijão quebrado, que vai para alimentação animal, vai para coisas que têm baixo valor agregado. Esse feijão, se a gente isolasse a proteína dele, ele deixaria de ser uma coisa que é quase descarte, lixo para o produtor e passaria a ser um ingrediente com alto valor agregado. Então, a própria produção de vegetais no Brasil vai ser um dos grandes motores que vai permitir que exista essa categoria de produtos feitos a partir de vegetais. Além disso, a gente vai ter algumas fábricas fazendo coisas a partir de fungos, outras fazendo carne cultivada e também muita gente produzindo os alimentos que vão ser o alimento dessa carne cultivada, numa taxa de eficiência muito maior, né, do que seria a gente alimentar um animal. Então, a gente vai ter, sei lá, 95% mais eficiência dentro desse sistema, mas ainda assim, por exemplo, eu estava lá nos Estados Unidos recentemente, já tem empresas desenvolvendo tecnologias que são plantas para a gente plantar, mas especificamente otimizadas para se tornarem meio de cultivo para a carne cultivada. Então, eu posso ter um arroz, um tipo específico de arroz, que eu vou tirar dali um nutriente específico para a carne cultivada. Então, o que a gente vai ver muito provavelmente é uma variação. Nem todas as fazendas do Brasil vão virar uma fazenda vertical, altamente cheia de tecnologia. Mas essas vão existir, né? A produção dos vegetais para alimentar esse mundo da tecnologia vai existir. E a produção dos vegetais para consumo direto, que é toda a categoria do feito de plantas, com certeza vai ser o que mais vai ocupar o nosso produtor no futuro aqui nesse cenário. Vamos lá, 2 perguntas polêmicas, tá? Que eu sou entusiasta da carne cultivada. Sua visão de mercado. Você acha que o caminho é competir com os animais que já são vendidos, boi, peixe, frango, ou animais exóticos, animais que estão quase em extinção, sei lá, carne de girafa, carne de crocodilo?
As duas coisas vão ser possíveis, né? Mas o mercado começa, eu vou falar um pouquinho de como as duas devem se manifestar, mas o mercado vai começar competindo com aqueles animais que já são de consumo. E aí eu nem chamo de competição, né? Uma variação das fontes de proteína que as pessoas já têm o desejo de consumir. Esse caminho ele é importante, primeiro pelo regulatório, né? Então, quando a gente está falando de aprovação desse tipo de produto, de segurança de você consumir essa carne, é importante que seja um tipo de célula que já é conhecida, que já é consumida e que vai acabar ficando muito mais fácil de você aprovar. Então, eu estou aprovando que as pessoas comam carne, né? A conclusão do FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, foi que a carne cultivada é idêntica à carne de origem animal. A pessoa está comendo uma célula de animal, de vaca, do mesmo jeito que ela já come. Então, não precisou aprovar nada novo, não precisou começar um processo de regulatório que a gente chama de novo ingrediente, quando eu vou colocar uma coisa na alimentação humana que nunca foi consumida. Então, é um processo regulatório mais fácil, é um mercado que já existe, porque as pessoas compram carne de vaca, não compram a carne dos animais exóticos, e é uma facilidade muito maior de colocar no mercado. Isso não significa que não dê para fazer de animais exóticos. Então, teve um artigo publicado recentemente, por exemplo, que trouxe a ideia de fazer carne a partir do peixe-boi. O peixe-boi é um animal brasileiro que é muito caçado pela carne, apesar disso ser ilegal, né? Então, hoje matar um peixe-boi é ilegal, mas é uma coisa que ainda acontece, a gente sabe, no norte do Brasil. Né? Esse é um animal que tem um certo consumo tradicional lá da região em cima do peixe-boi. Tubarão, então, né? O cação. O tubarão, com certeza. Tem uma série de animais. Então, eu poderia pegar a célula de qualquer animal. Né? Isso muda um pouco a nossa lógica de estar preso a 3, 4 animais, onde hoje você tem grandes produções em larga escala. Eu poderia tirar uma célula de um peixe-boi, vender essa carne de peixe-boi num bistrô na França e ainda reverter royalties para esse lugar que foi originário da célula, né? Então, salvar o peixe-boi de verdade a partir dessa venda de uma carne exótica. Essa é uma segunda fase, né? Uma primeira fase do mercado vai ser carne dos animais que a gente já está acostumado a comer. Segunda pergunta polêmica. Leite materno. Se é possível reproduzir carne, é possível reproduzir também o leite diretamente? Sim. E seria possível existir esse mercado para mulheres que não podem ou não querem amamentar, ou para tratamento de crianças que não podem receber o leite materno por qualquer questão hospitalar? Sim, hoje já tem uma startup que faz isso, se eu não me engano, de Israel. E a ideia é, eles estão tirando células mamárias, né? A célula mamária é uma célula especializada em fazer leite. Então, em vez de reproduzir uma massa de músculo e gordura para fazer carne, eles reproduzem as células mamárias e eles alimentam e faz o leite a partir dessas células mamárias. E a ideia deles é exatamente entrar nesse mercado, né? Nesse mundo de você substituir os bancos de leite, que é um problema muito grande, assim, né? Eles têm uma ideia de impacto social. Então, hoje falta leite para as crianças que não conseguiram ser amamentadas pelas próprias mães e eles vêm trazendo esse mercado. E a ideia também é que essa startup possa substituir a própria fórmula, né? A fórmula hoje é um produto caríssimo e é um produto que no final do dia não é o leite materno, né? É uma coisa lá feita pela indústria. Então essa startup pensa que eles podem reproduzir o leite materno e gerar um alimento que seja muito mais natural que a fórmula para ser consumido pelos bebês que não puderam ser amamentados. Voltando às proteínas alternativas, quer dizer, aquelas feitas à base de plantas. Você sente que as pessoas estão aderindo às proteínas alternativas? Esse mercado está crescendo e quanto ele está crescendo? Você acha que elas têm realmente o poder de impactar o clima? Sim, as proteínas alternativas hoje, elas são talvez uma das únicas soluções que têm o poder de impactar o clima do ponto de vista do metano. Né? Quando a gente olha para estudos que foram publicados, do ponto de vista de redução das emissões de metano especificamente, que é o gás que é emitido pelos animais, as proteínas alternativas são consideradas 98% da solução de emissões de metano. A gente não tem outras coisas hoje que estejam visando... Tão perto. Exato, que estejam tentando em larga escala reduzir a emissão de metano, né? Quando a gente olha para o mercado, é um mercado que tem crescido, né, tanto no Brasil quanto no mundo. Teve recentemente uma previsão do BCG, né, que é o Boston Consulting Group, que é uma das maiores consultorias do mundo. Eles acabaram de publicar um estudo de mercado muito atualizado, onde eles acreditam que até 2030 o mercado ele vai poder ter, 2035, o mercado vai ter de 11% a 22%. Então, proteínas alternativas vão ter de 11% a 22% de participação no mercado total de carnes.
O que isso significa? Dentro dos próximos 10 anos, esse setor vai ocupar mais ou menos de 10% a 20%, né, do mercado total de carnes. Só com isso, se a gente conseguir trocar 11% do mercado, ou seja, pensa a cada 10 dias que a pessoa come carne, que ela coma um dia de proteínas alternativas. É uma coisa muito plausível, muito fácil. Já deixou né? de ser o segunda sem carne e virou um em cada 10 dias. Exato. Então, só com essa mudança, eu já conseguiria... A gente já está flexibilizando a proposta. Não, mas esses dados são muito legais, assim, para a gente ver o tamanho do impacto. Né? Então, se 11% do mercado fosse convertido para proteínas alternativas, isso já ia gerar uma redução nas emissões de carbono suficiente para mitigar toda a indústria de aviação civil. Então, pensa no problema, né? A quantidade de protestos que a gente tem contra os jatinhos dos bilionários, o problema todo que a aviação é, porque é uma coisa que emite muitos gases. 10%, né? 11% de participação do mercado para proteínas alternativas já ia mitigar toda a emissão do setor de aviação civil. Isso é o quão poderoso é esse setor. É uma solução que não existe nada em larga escala que esteja realmente capaz de entregar alguma coisa assim. A gente não está falando que são ativistas veganos que estão dizendo que isso vai acontecer. As maiores consultorias do mundo estão dizendo que isso vai acontecer. É completamente diferente do veganismo como causa, né? Que a gente quer muito que isso aconteça, mas na prática não existe uma consultoria que faça uma previsão do mercado e diga que metade da população vai ser vegana daqui a 10 anos. Não existe. Né? A gente sabe que isso não vai acontecer. Mas para o mercado de proteínas alternativas, isso é uma solução em larga escala que os maiores analistas de mercado do mundo estão dizendo que vai acontecer. O mais importante é ter a identificação do consumidor. Hoje, o governo brasileiro está fazendo uma proposta de regulatório que vai chamar esses produtos de análogo. Análogo à carne, análogo ao hambúrguer, Ok. então análogo vegetal. Análogo significa alguma coisa que copia, que imita a outra. Tudo bem. E até aí tudo bem, né? Porque assim, pensa, você falou, a gente poderia chamar de ragatanga, Eu e é aceito verdade. que fala carne fake. Podia ser carne fake, frango Qualquer fake. coisa, né? Mas assim, quando você inventa um novo nome, o problema é que existem muitos produtos de origem animal. Então você acaba inventando muitos nomes. E as pessoas não reconhecem o que é aquilo. Se eu falo para a pessoa que eu estou vendendo um hambúrguer, a pessoa sabe como que ela vai preparar, o que ela vai esperar. Se eu invento um nome completamente diferente, você vê esse nome completamente diferente numa embalagem, você não tem a menor ideia de o que você vai fazer com aquilo que tem ali E dentro. tem a questão cultural, né? Exato. Eu tô acostumado a comer estrogonofe, eu tô acostumado a comer picadinho, eu tô acostumado a comer, sei lá, fala aí, baião de dois, tô acostumado a comer, sei lá, qualquer prato que seja típico ou comum ou do dia a dia. Fritas com bife e salada. Você come lá. Você quer comer a mesma coisa quando você desperta para uma ideia vegetariana ou vegana. Trocar isso por uma outra coisa exige um trabalho cultural diferente. Nem todo mundo está disposto a passar por isso. Por isso é mais fácil você resolver esse problema do hábito, né? Trazendo produtos que sejam mais próximos da realidade do dia a dia, né? Também por que não chamar aquilo de... Até porque a carne é um produto, né? A pessoa quando compra no supermercado, ela não imagina que ela está comprando um pedaço de boi. Ela pensa que ela está comprando um produto que obviamente é um alimento feito para ela. Como se ela estivesse comprando um copo, né? Uhum. Um produto, um objeto. Então, se o copo é feito de vidro, ou se ele é feito de acrílico, ou se ele é feito de papel, é o material do qual ele é feito. Logo, a carne é um produto que pode ser feito de qualquer coisa. Exatamente. E a cultura, né? A nossa comida é a coisa mais cultural que existe. Quando alguém fala, eu vou fazer um churrasco, o que leva a pessoa a fazer isso não é uma necessidade de nutrição. Não existe ninguém que pense, eu preciso de proteína para o meu treino, então vou marcar um churrasquinho com os meus amigos. Não é esse o caminho, né? O churrasco, ele é a cultura, é a tradição. O cara que chega lá antes, bota a costela lá em cima, fica o dia inteiro cozinhando. Como é que eu não pensei na feijoada como primeiro prato? É isso, feijoada, né? E descreve de onde nós somos. Se você falar no Brasil, é uma muqueca. Você sabe as regiões do Brasil que fazem muqueca. Algumas até, né, disputam. Você fala assim, é carne de pato. Você sabe que é do sul do Brasil. Barreado. Então, a nossa cultura, ela está diretamente ligada à nossa alimentação. A maneira como a gente se reúne com os nossos familiares e com nossos amigos está ligado na nossa alimentação. Tem comida de Natal, tem comida de Páscoa, tem comida de Ano Novo, tem todas as nossas tradições, né? Então, a ideia aqui é fazer com que as pessoas possam manter os seus hábitos e as suas tradições alimentares e trocar a tecnologia da comida. Que legal. Ao invés de mudar a pessoa, eu mudo a maneira como a comida dela é feita e deixo a pessoa ter a mesma cultura alimentar que ela sempre teve.
Pegando esse gancho e sobre a necessidade de mais investimentos, né, e ações também para promover formas mais sustentáveis, né, de alimentação, para poder diversificar o agronegócio, as proteínas alternativas elas precisam passar por elas precisam entrar na discussão governamental, né? O que os governos vão fazer a partir disso? Muita coisa precisa ser legislada, né? E aí eu queria começar a falar da COP. Porque a COP, eu sei que você já participou, você vai participar de novo. Para quem não sabe, a COP é a Conferência das Partes, né? O evento mais estratégico sobre discussões climáticas hoje no mundo. Até hoje foram feitas 27, né? Resultando aí em compromissos globais não muito cumpridos, talvez, como o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, o Acordo de Copenhague, entre outros. Os principais focos, né, do evento são debater, claro, né, muita coisa, mas objetivamente criar estratégias aí globalizadas para financiar projetos climáticos, principalmente em países em desenvolvimento, né, que pela necessidade de desenvolvimento acabam optando por ações não muito sustentáveis. A nossa meta é manter em 1,5 graus, como a gente já falou aqui, né? Esse ano a COP vai ser em Dubai. Em Dubai. Você vai para lá. O que a gente pode esperar do evento? A COP é um evento muito importante, né? A Conferência das Partes da ONU. E às vezes a gente... Óbvio que, como pessoas que querem o bem do planeta, a gente olha muito pro copo meio vazio, né? Para tudo que está faltando. Mas, ao mesmo tempo, a grande parte dos avanços do ponto de vista de meio ambiente que nós tivemos até hoje vieram de acordos que foram costurados em torno da COP. Então, hoje, quando a gente vê os carros trocando para elétricos, tem toda uma nova legislação que vale para as indústrias, de quanto que as indústrias poluem, como que elas tratam a água, as leis de resíduos sólidos. Essas leis, elas foram implementadas ao longo dos últimos anos e muitas vezes com base nas discussões que aconteceram na COP. Uau. Então, óbvio que está faltando ainda um pedação muito grande e principalmente uma agilidade para a gente fazer algumas mudanças que são mais difíceis, mas, ao mesmo tempo, o que já está dando certo, veio dessa discussão de clima dos países. Então, não preciso ficar descrente, pensando que os acordos anteriores não foram tão cumpridos, porque, de fato, o que a gente tem hoje de solução, basicamente, veio das COPs anteriores. Veio desses debates. A COP é quase um palco, assim, sabe? Tem muito ensaio antes de entrar ali nesse palco. As discussões, os acordos, eles não são necessariamente discutidos 100% na COP. Né? Os países vêm interagindo antes e aí aquele é o momento onde todo mundo vai sentar junto para finalizar o acordo, para assinar junto, para promover, para ter muito debate, né? Então a COP, ela é como se fosse uma grande feira dessas que a gente vai. Mas tem muita falação também. A gente está fazendo, a gente faz acontecer e na verdade não está fazendo porcaria nenhuma. Com certeza. Tem muita falação, mas também tem muito ativista ali botando o dedo na cara dos faladores, assim, mesmo né? em Dubai? Então, tem uma dinâmica, com certeza, com certeza. A última COP que a gente foi no Egito. Né? Meu Deus, também. E lá, assim, na porta da COP, você já chegava e tinha os ativistas veganos que ficam acampados na frente de todas as COPs já há muitos anos. Né? Inclusive, eu comi porque eles estavam lá distribuindo comida. O ativismo deles é dar comida, porque eles sabem que está cheio de vegano lá dentro. Os países deles? Voltaram. Não tô querendo fazer nenhum tipo de processo preconceituoso, mas é uma realidade. São países que têm regimes um pouco mais complexos, né, governamentais. Houve, inclusive, a ideia lá de que teriam instalado aplicativos para hackear o celular das pessoas durante a COP no Egito. Exato, isso aconteceu realmente. A COP, ela, assim como tudo que é do sistema ONU, ela acaba influenciada por uma complexidade do planeta Terra. É muito estranho, né, e a gente não vai mentir sobre isso, ter uma COP no maior país produtor de petróleo do mundo. Então, eu estou falando de descarbonização no maior produtor de petróleo. Né? Mas faz parte Não é do interesse de Dubai descarbonizar nada. Mas é de quem, né? Se você for olhar hoje, os países ricos dos Estados Unidos, Europa, Ásia, são os maiores poluidores do mundo. Né? Os países que estão em desenvolvimento ainda, que agora a gente está chamando mais de sul global, de maioria global, são países que talvez ainda não tiveram dinheiro para investir em novas soluções. Então, se a gente for realmente olhar na ponta do lápis, ninguém poderia sediar a COP, porque está todo mundo mal na fita, né? Então, a gente precisa realmente levar os debates para onde o debate é mais difícil. Tem que ser ali no meio da produção de petróleo, que a gente está falando que tem que acabar com a produção de petróleo, porque é onde essa discussão tem que acontecer realmente, né? E a COP, ela segue uma regra da ONU de alternância. Então, a cada ano, ela vai acontecer num continente diferente,
diferente, numa zona diferente do planeta. Vamos falar um pouco da coalizão? Explica pra gente um pouco como é que ela está funcionando. A Coalizão é uma iniciativa que o GFI lançou esse ano, a Coalizão Global pelas Proteínas Alternativas. E a nossa ideia é ter um guarda-chuva de iniciativas onde todo mundo que está trabalhando com proteínas alternativas como uma solução climática possa ter um espaço para discutir. O objetivo da coalizão, Quem é todo mundo? Desculpa te interromper. São os produtores, são os consumidores ou são os governos? Todo mundo mesmo. Então, a gente está falando aqui de uma coalizão que é multissetorial. Então, eu posso ter empresas assinando essa coalizão, eu posso ter os governos, né, e os pedaços do governo, os ministérios, etc., assinando essa coalizão. As universidades também estão entrando, os bancos de desenvolvimento. Então, tem vários tipos de instituições que trabalham para o ecossistema de clima e que começam a se enxergar como uma instituição que tem que trabalhar também em proteínas alternativas. E é para isso que a gente traz a coalizão, para colocar todo mundo sentado no mesmo lugar e principalmente para marcar. Esses órgãos todos que fazem parte de uma coalizão assinaram um papel dizendo que proteínas alternativas é uma grande solução para a crise climática. E onde é que está esse papel? O que as empresas têm que fazer, os governos, ou quem quer que seja, tem que fazer para poder assinar? Essas empresas, nesse momento, têm que entrar em contato com o GFI. Então procura a gente no nosso site, tem um site da Coalizão também, tem as nossas redes sociais, @The Good Food Institute Brasil, ou nosso site gfi.org.br, e lá a gente vai ter todas as instruções. Você tem que basicamente preencher um formulário se comprometendo com os termos da coalizão, que são termos bem voltados a mostrar que o setor de proteínas alternativas é uma solução do clima. E aí começam a fazer parte, quem quiser, né, quem assinar, começa a fazer parte. E a nossa ideia é que com isso a gente consiga aumentar muito o investimento feito no setor, né? Então você tem empresas, você tem bancos, você tem governos, e a gente está lá dentro cobrando todo mundo para que invista mais. Se a gente pensar até hoje, somando todos os investimentos que foram feitos em proteínas alternativas no mundo, foi mais ou menos 11 bilhões de dólares investido. Como uma comparação, isso é menos do que o incentivo que o governo dos Estados Unidos deu para a construção de uma única fábrica de baterias elétricas nos Estados Unidos. Todo o investimento em toda a história em proteínas alternativas custou menos do que uma fábrica de baterias elétricas. O investimento, né, do ponto de vista de transição energética foi de 1,4 trilhão. E a gente está falando em 11 bilhões de dólares para proteínas alternativas. Então, é um setor que recebeu muito pouco investimento e representa uma parte muito grande da solução. A gente está falando de 30% das emissões de gases recebendo um investimento completamente ínfimo, que não é significativo. Por isso que a gente quer pôr todo mundo se comprometendo com o setor de proteínas alternativas. Para a gente conseguir ter essa base dos 11 bilhões, tem que ser investido todo ano. Para a gente conseguir crescer esse setor no ritmo que precisa para conter as mudanças climáticas. Quer dizer, é usar literalmente o capitalismo a favor de uma causa. Exatamente. Esse ponto é botar o mercado para trabalhar. Botar o mercado para trabalhar, fazer todas as pressões necessárias para que o mercado trabalhe. Gente, o mercado não se regula sozinho, tá? Não acreditem nisso. Tem legislação para fazer o mercado trabalhar a favor de alguma coisa que seja importante para o planeta. Isso está acontecendo, a COP é para isso, é para os governos poderem entender a situação, né? Você acha que tem participação suficiente dos nossos legisladores em eventos como a COP? Tem. Eu acho que assim, a COP é mais do que só a legislação. A COP é também a sociedade civil organizada. E muito de fazer as empresas conseguirem mudar não vem necessariamente da legislação, mas vem da sociedade civil organizada. Ou seja, no final das contas, né, quando você está falando de criar uma lei, as leis demoram anos para ser criadas, depois demoram anos para ser implementadas. É óbvio que elas têm um impacto muito grande. Mas o que mais impacta as empresas é o consumidor. São as pessoas dizendo, eu quero um produto mais sustentável, eu quero um produto que seja feito de um jeito melhor. Tem muita empresa se tornando mais sustentável, não porque tem uma lei que exige, mas porque a gente tem um monte de consumidor exigindo. Nicho de mercado que pode virar um mercado cada vez maior. Exatamente. E cada vez mais as pessoas se identificando com isso. Então, por exemplo, não é só o vegano que cobra esse nicho de mercado. Hoje, a maior parte dos consumidores de proteínas alternativas não são veganos. Eu sei. A pessoa come carne e ela quer que a carne seja produzida de uma forma mais sustentável, né? Essa é a grande questão. Todas as pessoas, independente de se elas são vegetarianas, se elas são veganas, se elas gostam, se elas não gostam, todas as pessoas comprometidas em conseguir pressionar tanto as empresas quanto governos para que a gente tenha um mundo mais sustentável.
A carne... Desculpa. Não, e aí é só, assim, a legislação brasileira, o governo brasileiro, com certeza está envolvido também na COP, né? Tanto que a gente vai sediar a COP de 2025, que vai ser em Belém, aqui no Brasil. Então, pela primeira vez, a COP vai realmente para dentro da Amazônia, que é um dos maiores focos de discussão. Vamos ver como que vai ser isso, um evento de 70 mil pessoas lá, não vai ser a coisa mais fácil da gente organizar. Mas está acontecendo também, né? A gente tem um papel cada vez mais atuante do governo também nessas pautas ambientais. Eu posso ter esperança de que a carne cultivada como alternativa chegue em breve ao Brasil? Tem empresas que estão... Florianópolis! Ouvi falar! Quero saber se é verdade. Isso é muito legal, assim, o Brasil tem uma veia para esse tipo de tecnologia que é impressionante, né? Tem gente que acha que a carne cultivada é contra o nosso agronegócio. Não. E não, ela é o futuro. É o futuro, né? é para eles ganharem dinheiro do jeito que eles ganham. Só precisa ter uma forcinha para fazer uma transição. Exato, é um futuro da sustentabilidade. Do mesmo jeito que o futuro de antes, quem era empresa de petróleo, começa a se tornar empresa Não de é energia. contra, é a paz com o agronegócio. Exatamente. Porque senão a gente vai ficar sempre batendo, dando porrada no agronegócio, falando pecuaristas malvados estão acabando com o planeta. Você que faz churrasquinho, você é um vilão, está comendo a carne. Essa conversa não vai levar, infelizmente, acredito eu, só a minha opinião, a uma mudança tão rápida. Precisa convencer essas pessoas de que eles podem continuar ganhando o dinheirinho delas lá, a pessoa consegue fazer seu churrasquinho e o planeta agradece. E precisa trazer a inovação para criar esses caminhos de sustentabilidade, né? É muito fácil a gente simplesmente culpar o produtor, quando na verdade são pessoas que estão acordando todos os dias às 5 horas da manhã para trabalhar para caramba, para colocar comida na mesa de todos os brasileiros. O que a gente precisa fazer é investir nessas pessoas, investir no agronegócio, para que o agronegócio brasileiro se torne cada vez mais sustentável. Se tem muitas práticas que a gente não gosta, que estão acontecendo em todos os lugares hoje, então vamos mudar essas práticas e fazer o que a gente gosta. Essa é a ideia também, né? E aqui para o Brasil, hoje nós temos um grande centro de tecnologia em Floripa, né, sendo construído em Florianópolis. Temos algumas startups já trabalhando e algumas empresas grandes, com uma meta de começar a ter esse produto disponível no mercado em 2024. Então, talvez já no ano que vem seja possível comprar carne cultivada no Brasil, se der tudo certo no regulatório, se der tudo certo em muitas coisas. Mas vai ser um começo tímido, né? Assim como nos Estados Unidos liberou, hoje eu consigo comprar em um restaurante, em 2 restaurantes. Então, aqui no Brasil vai ser a mesma coisa, né? Essa tecnologia, ela é... Vai começar caro pra caramba. Exatamente. Depois vai ficar mais popular. Essa tecnologia, ela é mais ou menos como foi aquele primeiro celular que a gente tinha. Claro, você lembra vai ser o tijolão. O Baby, não era? Era uma coisa pesada, cara, que não funcionava bem, que não tinha uma boa bateria. Vai ter muito hate em cima da carne cultivada. Muito, a gente vai ficar bravo, defendendo na internet. Não, gente, vai melhorar, calma. Exato, é só o começo de uma tecnologia que pode levar décadas ainda para se desenvolver. Tipo metaverso. Mas está acontecendo, né? E está acontecendo no nosso tempo de vida. Isso é muito impressionante. Saber que a gente está vivendo isso, dominar essa tecnologia, ver isso ser feita, né? A gente consegue comer uma carne que foi feita a partir de células de animais. Isso é impressionante, pensar onde a nossa tecnologia chegou. Cara, imagina o seu orgulho também de estar nessa há tanto tempo e ver isso acontecer e saber que tem uma participação tão grande do GFI nisso, você sendo uma das pessoas representando o GFI aqui no Brasil, eu imagino que deva ser um orgulho muito grande. Ah, com certeza. Não vou deixar de lado aqui a humildade. O GFI tem um time que é realmente feliz mesmo. Muito competente e a gente tem feito um trabalho super legal aqui no Brasil. São hoje 28 pessoas que estão na nossa equipe fazendo trabalhos desde a comunicação, o trabalho de ciência e tecnologia, o regulatório disso com o governo, a parte toda do setor privado. Então, hoje nós temos um papel de catalisar, né? De fazer com que esse setor se desenvolva mais rápido. Se um pecuarista quer fazer uma transição, por exemplo, a longo prazo, claro, para carne cultivada ou para qualquer proteína alternativa, ou conhecer melhor as tecnologias para diversificar o negócio dele, ele consegue esse tipo de consultoria com o GFI? Como que funciona essa consultoria? É uma contratação? Como é que funciona isso? O GFI é uma organização mantida pela filantropia, né? Então, todo o dinheiro que a gente recebe vem de doações.
Normalmente, a maior parte dele vem de grandes fundos de filantropia, que eles fazem um trabalho de análise um pouco mais técnica, né, que vai direcionar recursos para uma organização como o GFI, que é talvez um pouco menos apelativa. A gente não está lidando com uma foto de uma criancinha morrendo para pedir doação na TV, que é o que faz as pessoas doarem. Mas tem fundos de filantropia, que são organizações que vivem de analisar o impacto das ONGs e fazer doações para as ONGs que estão entregando o maior impacto. Ótimo. E é aí que a gente acaba sendo financiado. Então, todo o trabalho que a gente oferece para a sociedade, toda a interação, seja com o setor privado, seja com o governo, seja com universidades, é gratuita. É gratuita. Então, você pode entrar, por exemplo, num site e ter um curso altamente Específico e completo. completo e de grande competência mesmo, assim, sabe? Com bons professores, um curso gravado, com uma qualidade excelente e totalmente gratuito, né? Eu posso também fazer reuniões com as empresas, então é só entrar em contato com a gente, seja um pecuarista, seja uma empresa, a gente dá suporte. Nós temos alguns guias que já estão publicados de como fazer as coisas também. Então, o trabalho do GFI é aberto para todo mundo que quer trabalhar especificamente com proteínas alternativas, que é o que a gente faz, né? Olhando principalmente para carne, que é onde a gente trabalha mais, né? O leite, os ovos, o queijo, eles são categorias importantes, mas como é um trabalho muito técnico, né? As nossas análises técnicas, elas são um pouco mais voltadas à carne, que é onde tem mais impacto hoje pro mundo, né? E o nosso trabalho é sempre de graça, então é só entrar em contato com a gente e vai ser um prazer trabalhar. Vocês oferecem informação. Então, para quem está assistindo, o GFI não dá linha de crédito, não faz empréstimo e não financia novos negócios. Mas vocês facilitam de alguma forma as pessoas a conseguirem esse tipo de investimento? A gente nunca vai substituir o papel da pessoa que está coordenando a empresa, né? Então, por exemplo, se tem uma empresa precisando de ajuda, eu posso trazer todos os dados de mercado, posso dizer o que já funcionou, o que não funcionou em outras empresas, para eles não cometerem erros que os outros já cometeram. Eu posso ter um guia de como vender o seu produto no varejo, um guia de como montar a sua startup, mas eu não vou tomar as decisões, né? Não chega num nível de consultoria onde eu vou recomendar uma ação específica. Eu vou trazer tudo o que precisa para que aquele empresário, aquela empresária tome uma decisão a respeito do que eles querem fazer nos seus negócios. E aí sim a gente tem um trabalho de conectar com por exemplo, financiadores, né, com os fundos de investimento, etc., que vai depender dos critérios, né? Então aqui a gente faz muito mais um trabalho de conexão. Por exemplo, eu tenho um fundo de investimentos, esse fundo de investimentos sempre vai ter uma tese. Eles querem investir num tipo de empresa, essa empresa tem que ter um tamanho, tem que estar vendendo dentro de um volume. A gente vai fazer um filtro de quais são as empresas do Brasil que estão dentro desses critérios e passar para o fundo de investimentos. Eles é que vão analisar, entende? Não vem de uma recomendação do GFI, eu só digo essa galera atendeu os seus critérios ou não, né? Então o trabalho do GFI é muito mais de conexão do que de fato de assumir a decisão estratégica no final das contas. Gus, muito obrigado por essa conversa. Muito obrigado também pelo trabalho que você e todas essas mais de 20 pessoas estão fazendo aí no GFI aqui no Brasil para tentar tornar o nosso mundo um lugar melhor para a gente poder viver, né? A gente deixou de falar sobre um monte de coisas, então eu quero que a gente tenha um round 2 aqui para a gente poder conversar mais, né? Se você pudesse resumir, talvez, em uma frase, todo esse bate-papo que a gente teve aqui agora, deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente, o que você diria? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a nossa frase, sabe? Durante muito tempo, nós temos olhado as questões de sustentabilidade com uma pergunta de se a gente precisa fazer essa mudança. É hora da nossa frase ser como a gente acelera essa transição. Se existe um sistema de produção de alimentos que pode ser mais sustentável, como a gente acelera essa transição? Isso vale para todas as áreas de sustentabilidade. Passou da fase onde a gente está fazendo pergunta de se precisa de sustentabilidade. Tá na cara, agora, né? Tá na cara, tá em tudo que poderia estar, né? Agora o momento é acelerar. Como a gente acelera a transição? Obrigado, Gus. Eu que agradeço. Obrigado a vocês também aqui que nos assistiram. Até uma próxima, até o round 2.